Olá, boa noite, graça e paz, tudo certo? Tudo bem? Tudo na benção aí? Glória a Deus. Estamos aqui novamente para estudar um pouquinho da palavra de Deus. Hoje o tema, especialmente para mim, é um tema muito vívido. Está muito presente aqui porque tenho pensado muito sobre ele. E que uma das coisas que me impressiona nesse texto é a necessidade de compreensão a respeito dele. Todos os temas que a gente conversa aqui e que estão na palavra de Deus, obviamente todos eles são muito importantes, mas esse aqui, hoje, especialmente esse aqui, como que nós estamos carecendo de entender, de saber, de conhecer, de absorver este conhecimento aqui. Porque impressionantemente, e digo baseado na minha própria experiência, como que esse negócio pega no nosso calcanhar. Esse tema de hoje, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas eu gostaria de ler o nosso texto base aqui, que é o texto de Jonas, está no livro de Jonas, Jonas 4, ele diz assim, a partir do verso 1, Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira-me a minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. Esse pequeno trecho aqui está dentro do contexto da história de Jonas. E Jonas não é um personagem bíblico desconhecido. Nós conhecemos muito bem a história de Jonas. E hoje, refletindo melhor sobre a história, entendo que é uma pena muito grande a gente só conhecer de Jonas que ele foi engolido pelo peixe. Que pena, porque a riqueza da história de Jonas não é esta. Foi uma boa experiência, com certeza, e dá para, fazer um sermão com passar com esse pequeno trecho, Jonas na barriga do peixe, por que foi parar lá, né? Mas o mais importante na história de Jonas é o texto no tema que nós vamos tratar hoje, e o tema é maturidade espiritual. Gente, os irmãos aí, você que está me vendo aí, você não faz ideia da importância desse tema. História de Jonas, sabemos muito bem, recebe uma ordem de ir para Nínive e ele pregar. Só que ele não queria ir, porque ele sabia muito bem o que ia acontecer ali com o reino da Nínive, capital da Síria, do reino da Síria, que estava crescendo muito ali no norte de Israel. E que ele temia uma invasão do reino da Síria ali no norte. E realmente foi o que acabou acontecendo, né? A Síria invade ali muitos anos depois. Leva ali escravo os judeus ali do norte, a terra deles. Depois há uma miscigenação muito grande, mistura os povos. Então uma pequena confusão ali, justamente que Jonas entendia, sentia, previa. De fato aconteceu. Então Jonas não queria ir para aí. O que Jonas estava querendo? Jonas estava querendo que o Senhor fosse lá no reino da Síria e passasse o cerol neles lá, né? Não permitisse, né, a existência daquele povo lá, porque assim, se esse povo fosse extinto, o perigo estava afastado, né? Mas não foi isso que o Senhor entendeu, não. Não foi isso que o Senhor quis, não. E manda Jonas para lá para que pregasse para aquele povo, que segundo o Senhor, palavra descrita no livro de Jonas, povo que não sabia discernir a mão direita da esquerda.
que o Senhor tinha interesse em que eles conhecessem a verdade, porque o Senhor os amava também. O que para Jonas era um negócio simplesmente inaceitável. O que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual é o processo pelo qual devemos passar, em que o nosso caráter, o nosso pensamento, o nosso sentimento, ele é transformado no entendimento e no caráter de Deus, do sentimento de Deus. É isso. Maturidade espiritual é quando a gente pega o nosso sentimento, pega as nossas coisas e deseja e coloca no altar do Senhor para que esta vontade, esse desejo seja igual ao de Deus. Se não for, aceitamos perfeitamente, né, ser queimado pelo fogo, extinguido, porque a maturidade espiritual faz com que a pessoa ore como o Senhor Jesus orou: Senhor, seja feita a tua vontade. Esse momento da oração do Senhor Jesus, que momento que era esse? Estava lá no Getsemane, né? Iniciando ali o processo da sua prisão e posterior, né, crucificação e morte. Então o Senhor Jesus fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Era o que ele queria, está ótimo, excelente, mas ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Maturidade espiritual. Aí, ó. E se Jesus não tivesse maturidade, como é que ele faria? Ô Senhor, eu estou pedindo ao Senhor aqui, afaste de mim esse cálice, tome pela fé, todas as coisas são possíveis pela fé, então tudo é possível diante de ti, em nome de Jesus. Então estou entregando, não vou tomar esse negócio não, vou tomar esse cálice não, passa para outra, dá esse cálice para Judas, dá esse cálice aí para os nossos inimigos, eu não vou tomar esse negócio não. Imaturidade espiritual. É assim. Então Jonas aqui chega, vai na cidade, vai em Nínive, ali prega, fala: ó, gente, o Senhor vai passar o cerol aí, arrepende-se desses maus atos que vocês estão nele aí, porque não vai dar ruim esse negócio aí. E o que acontece? As pessoas se arrependem, falam: nossa, mas tá ruim demais aqui, gente, que nós estamos fazendo, vamos mudar de atitude aí. Então eles se arrependem e o Senhor, então, não opera o mal que ele havia designado ali para Nínive. E Jonas, vendo aquele negócio ali, Jonas fica extremamente contrariado, Jonas fica invocado. Jonas é um absurdo o negócio, é por isso que eu não queria vir aqui, porque eu sabia que na hora que esse povo aí pedisse perdão e tal, e pensar, o senhor ia se arrepender do mal que o senhor intentou fazer, não ia destruir. Então Jonas vai, e esse sentimento de Jonas, a contrariedade de Jonas era tão grande, né? A infantilidade de Jonas era tão grande, que Jonas preferia morrer do que conviver com aquilo ali que ele estava vendo. Queria morrer do que ver frustrado o seu desejo. Jonas preferia morrer do que ter que acatar, do que ter que aceitar uma vontade de Deus contrária àquilo que ele estava fazendo, que ele estava querendo. E os aspectos da imaturidade espiritual nos colocam numa condição que é ruim demais. Por quê? Porque nós, quando insistimos na nossa vontade, em detrimento da vontade de Deus, nós estamos dizendo que a vontade de Deus é ruim, que a nossa vontade é que é boa. Olha só o que a imaturidade faz. Nos coloca nessa condição: não. A minha vontade é que é boa. Quem está certo aqui sou eu. O Senhor está querendo fazer outra coisa, eu estou insistindo na minha. Então quem está errado aqui é Deus, sou eu não. Estão falando que o Senhor está errado. Nós estamos falando, a imaturidade faz com que a gente fale que Deus está errado. Ó, que doideira, que doideira.
A imaturidade faz com que a gente entenda, implicitamente diga que a vontade de Deus é ruim. A palavra está dizendo que a vontade de Deus ela é boa, que ela é perfeita e agradável, mas a nossa imaturidade espiritual faz com que a gente fale que a vontade de Deus é ruim, que a vontade de Deus é imperfeita, que a vontade de Deus não tem nada a ver. Nós estamos falando isso. Nós, que somos do Senhor, estamos aí orando de domingo a domingo. Senhor, nossa vida, Deus da graça, para te conhecer. Senhor, vamos lá, meu Deus, sou teu filho, não sei o quê. E a gente está falando que o Senhor é mau. Está falando que a vontade dele é ruim. A gente está rejeitando a vontade de Deus. Está rejeitando o sentimento, o coração, o pensamento de Deus. Não, eu não quero. Isso não é bom. Bom é o que eu estou falando. A imaturidade espiritual faz com que nós estejamos, ao invés de do Senhor, com o Senhor, estejamos contra o Senhor, contra a vontade de Deus. Não percebemos que a imaturidade espiritual nos coloca em oposição ao Senhor. Olha só. Engraçado que Jonas aqui não era uma pessoa que estava começando a vida espiritual dele agora. Não, Jonas era um camarada maduro, experiente. Não era a primeira vez que Jonas estava indo numa missão do Senhor, não. Com certeza que não. Jonas entendia, discernia a voz de Deus. Sabia que era Deus. Ele sempre soube que era o Senhor que estava mandando ele para lá, mas ele não foi. A imaturidade espiritual faz com que nós estejamos contra o nosso ministério, contra o nosso chamado. Porque se Jonas foi chamado para aquilo, como é que agora ele não? Jonas foi chamado para anunciar a palavra de Deus, a voz de Deus, manifestar às pessoas o pensamento de Deus, e Jonas não quer fazer isso? Mas peraí. Ô Jonas, me ajuda aí, cara. E não é assim que a imaturidade espiritual faz conosco também? O Senhor nos chamou para estar na presença dele, para sermos a glória dele, para andarmos segundo a vontade dele, mas ele não quer que seja feito a nós. É ou não é? Eu quero que fulano vai ser curado. Então estou pedindo, Senhor, cura essa pessoa, cura aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu não aceito, Senhor, essa enfermidade, eu não aceito esse negócio. Mas Deus muitas vezes não quer curar. A pessoa morre, a gente se sente frustrado, a gente acha que a gente orou errado, a gente acha que alguém orou contra, a gente acha que faltou alguma coisa. Nós não aceitamos a vontade de Deus, porque nós queremos que seja feita a nossa vontade. Em tudo é assim. E será que é só Jonas que está nessa condição? Querido. Meu querido, você acha que é só Jonas que isso acontece com a vida? Só aconteceu com a vida de Jonas? Eu afirmo para você que não. Que não. Isso acontece conosco. É mesmo? Nós, com as nossas paixões, com os nossos interesses, que não aceitamos a voz de Deus, não aceitamos a palavra de Deus, não aceitamos ser contrariados pelo Senhor, não aceitamos. Não foi isso que aconteceu com Israel? Durante a vida inteira de Israel foi isso. Não foi isso que eles fizeram? Rejeitaram os profetas? Queria ouvir Deus não, hein? Queria ouvir nada não. E até hoje é assim. Algo que me impressiona muito é como é que nós, da Igreja do Senhor, que amamos o Senhor Jesus, o Senhor Jesus é tudo para nós. Gente, se tirar o Senhor Jesus da nossa vida, da nossa fé, acabou, hein? Acabou. Não sobra mais nada não, hein? Tem religiões que tirar o Senhor Jesus, continua aí vivo, ó, feliz da vida. Às vezes muito melhor do que ter que falar de Jesus, né? Mas a nossa fé no Senhor não é assim. Tirou o Senhor Jesus, acabou para nós. O que eu acho interessante nisso é que, amando o Senhor Jesus, a gente passa pano para Israel. Até hoje, Israel tudo pode, e justamente em Israel é que o Senhor Jesus vale menos que um pé de alface. Gente, como é que pode?
pessoa se professar judeu de Israel e ser ateu, ser agnóstico, como é que pode ter um negócio desse? Pisando na própria história, pisando nos seus heróis, está pisando em Abraão. Está pisando em Abraão aí. Mas o que é isso? Interesse. O que é isso? Imaturidade espiritual. Imaturidade. Imaturidade espiritual também nossa na casa de Deus. Em desrespeitar o Senhor Jesus em tantas situações. Em desconsiderar e não respeitá-lo. Na casa de Deus, na casa do Senhor. Imaturidade espiritual. Imaturidade espiritual. Que não respeita o Senhor Jesus no seu ministério. Teu ministério aí, não nos coloca à frente lá. E o que a gente faz? Não é a minha vontade. Não, eu estou falando que é assim, não é assim. É assim. Essas doideiras, essas loucuras que a gente vê, que ouve, tá vendo aí, ó, imaturidade espiritual, tá vendo? Mas insiste, porque é imaturo, espiritualmente imaturo. Seu ministério é segundo a sua própria vontade, a sua vida é segundo a sua própria vontade, faz loucura na vida, faz loucura no ministério, imaturo. Prezados, nós não entendemos, quantos de nós não entendem o que está escrito na própria palavra, a história ali descrita na própria palavra. E uma delas, Israel na sua imaturidade, né? No tempo do profeta Eli, né? Mesmo Israel estava em guerra com os filisteus, e quando eles viram ali, né, sofreram algumas derrotas aí, tal, ficaram com medo aí, que a multidão toda lá, o que eles falaram lá? Traz para cá a arca, vamos colocar a arca de Deus aqui, né? Na hora que a arca chegou, mas e pai, agora nós vamos ganhar esse negócio aí, né? Agora nós vamos esmagar os nossos inimigos. A arca de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Mas o que aconteceu? Perderam, os filisteus, levaram a arca embora. Com relação ao templo de Deus, no templo, não, o templo está aqui, nós somos o Senhor, o templo está aqui em Jerusalém. Roma invade Jerusalém, derruba o templo, acaba com tudo, pela segunda vez. Babilônia, não, o Senhor está conosco, tá? Babilônia chega lá, acaba com o templo, derruba o templo, leva as riquezas embora da primeira vez, e reconstrói o templo depois de uma luta muito grande, 70 anos no exílio, com dificuldade enorme, reconstruir o templo, caminhando aí, daqui a pouco os mesmos pecados, as mesmas imaturidades, o mesmo comportamento, vem Roma e acaba com o templo de novo. Para muitos, imagina, querido, para nós o templo, se ele não tem aquele significado muito grande. Por quê? Porque ele está longe da nossa história, né? Está longe do nosso contexto. E segundo, porque o templo de Jerusalém, o templo, né? Ali ele não faz parte da doutrina cristã, né? A gente olha isso mais como um aspecto histórico e gosta disso. O Senhor se manifestou ali, maravilha. É mesmo, mas nós não temos um apego com ele assim. Mas imagina aquelas pessoas, querido, que só tinha o templo. Tem dia que o templo ali era a presença de Deus, e assim como nós reverenciamos a igreja hoje, né, o nosso templo, né? Imagina, a gente está ali na igreja aí, uma tragédia e tal, derruba o templo, sei lá, um terremoto igual aqui na Venezuela, acaba com o negócio todo, a gente não vai ficar triste? É evidente que vai. Eu tenho certeza que nós ali, né, vamos nos mobilizar imediatamente para levantar o templo de novo. É o que a gente vai fazer, com certeza, o que vamos fazer, lógico que é mesmo, porque a gente valoriza, sabemos que ele é a casa de Deus, sabemos que aquele lugar ali é consagrado ao culto ao Senhor, à presença de Deus, o lugar onde Deus fala conosco.
não é mesmo? Tem tantas simbologias aquele lugar ali. E o templo de Jerusalém também, imagina. E agora vê tudo em ruínas. Então, querida, a imaturidade espiritual, ela nos faz acreditar em coisas que não são verdade. O templo está ali, maravilha. A arca da aliança estava ali, maravilha. Mas se não andar conforme o que o Senhor está dizendo, orientando, querido, esse negócio perde o significado aí. Pois isso não está escrito no livro de Levítico. Desde o Levítico, o Senhor está falando, olha, você anda direito. Não faça as coisas não. Anda na minha presença. Você não coloca outros deuses diante de mim, porque eu vou destruir você. O Senhor falou, está lá no livro de ler, é só ler. Gente, é só ler, está escrito, é só ler, está lá. Moisés coloca isso no Levítico, Deus fala através de Moisés no livro de Levítico. Repete no livro de Deuteronômio. E as coisas, as pragas que viriam sobre Israel se não obedecer ao Senhor, são coisas horríveis, irmãos. São coisas horríveis. A gente está acostumado com o Senhor, né? A palavra boa de Deus, restaurando, ajudando, consolando, as boas intenções de Deus. Quando a gente escuta aquilo ali saindo da boca de Deus, aquele negócio, eu falei, nossa, meu Deus do céu, tem misericórdia, né? É o mesmo Deus que está falando isso aí? É o mesmo? É o mesmo. Coisas horríveis. Leia o livro de Deuteronômio, se você está com dúvida. Muito bem. Ele fala no livro de Levítico, repete no livro de Deuteronômio. Josué alerta, fala isso. Josué morre e aí? Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E até hoje é isso aí que a gente está vendo. O Deus encarnado chega ali, não é você não. Não é você não. Rejeita o Senhor Jesus. E não é isso também que acontece na nossa vida também, na vida daqueles que são imaturos espiritualmente, querendo forçar uma situação e tem que ser e vai ser, e é isso, é a minha fé que está falando, e você vai ver. Ok, gente, não existe isso não, hein? Não existe isso não. A gente olha os exemplos aí, as pessoas se portando das formas mais loucas, fala coisas assim que se comporta, né? E se não está falando coisas, se as pessoas não estão falando coisas que estão agradando a elas, você está falando coisas que não está assim condizente com a vontade dela, o que vem é um espírito de ódio que toma conta delas. Ódio. Acha que está contra elas, acha que está contra a igreja, acha que está contra o pastor. Se contraria a minha vontade, o que você vai receber de mim é ódio. Nós estamos vendo isso aí. Estão vendo. Observa para você ver. Contraria alguém para você ver. Contraria. Na palavra. Fala na palavra. Imaturidade. E até onde é que vai chegar isso, querido? Pois nós observamos muito bem, né? Lá na igreja, na igreja do Senhor, registrado ele no livro de Apocalipse, né? O Senhor falou assim, olha, comporta direito, porque se você não se comportar, eu vou tirar sua coroa, eu vou tirar o seu castiçal. O que é isso? Eu vou tirar de você a sua igreja. Falou pro pastor lá, eu vou tirar de você a sua igreja. Tá falando lá, gente. Tá falando. Então, querido, na nossa caminhada com o Senhor, nós precisamos entender aquilo que o Senhor nos ensinou. Seja feita a tua vontade. Então, nós queremos muitas coisas do Senhor. Glória a Deus. Sonhamos demais. Eu sonho muita coisa. Eu sonho. Gostaria que algumas coisas acontecessem na minha vida. Mas eu vou ficar brigando com o Senhor Jesus aqui? Oh, Deus, você não me deu. Você vai me dar ou você vai me dar ou não vai? Não, você vai sim. Mas é doideira demais aí. Estou dando meu próprio exemplo. Agora você se coloca aí, né? Nessa situação. Vamos ficar brigando com o Senhor? Não aconteceu aquilo que eu queria, então, tchau pra você. Quero esse trem mais não. Senhor, o Senhor
Diz que a tua palavra é para pedir segundo em nome de Jesus, que a coisa ia acontecer e tal, pegar um monte, não sei na onde aí, pegar a Serra do Curral aqui, jogar lá na praia de Guarapari. Ué, não aconteceu não, não aconteceu, então. Aí eu queria isso, queria aquilo, não deu, então não aceito, eu não aceito, é desse jeito. E o Senhor Jesus está ensinando, seja feita a tua vontade. Não tem futuro para o nosso ministério quando nós somos infantis, porque um dia a nossa força exaure, um dia a gente cansa desse negócio. Se nós estamos à nossa própria força, nós vamos nos cansar. Então, em nome de Jesus, queira muito na sua vida ser espiritualmente maduro, de dizer ao Senhor, Pai, meu pensamento, minha vida, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida, para a tua glória. Amém, igreja? Então, o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pense sobre isso, que a sua felicidade, sua paz, viu? Depende da sua maturidade espiritual. Vai ver que você está perdendo a paz e levando uma vida infernal por causa da sua infantilidade. Você está querendo coisas, se submeta à vontade de Deus. Tá valendo? Abração para você. Vamos orar? Pai querido, eu agradeço o Senhor neste momento, Pai, por termos estudado a Tua Palavra. De fato, Senhor Jesus, o Senhor nos ensinou. Seja feito conforme a Tua vontade, Senhor. Oh, Pai, meu caráter, molda, Senhor, segundo o Teu. Porque na Tua Palavra está dizendo, Senhor, que a Tua obra, Senhor, o objetivo dela é nos fazer atingir, nos levar à condição de sermos homens e mulheres, Senhor, segundo a pessoa do Senhor. É isso aí, estatura do varão perfeito. Faz assim na minha vida, como me peço nessa hora, e, Senhor, aquele que me ouve nessa hora, coloca no coração dele, Senhor, uma vontade tão grande de te conhecer e de fazer a tua vontade. É como lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Valeu. Um abração para você, Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau.